Olá, eu sou o professor Fábio Vieira, eu sou professor de História do 8º ano e na aula de hoje vamos aprender sobre Napoleão Bonaparte e a Era Napoleônica. Napoleão ele foi um grande conquistador ali da Europa, mas essa conquista dele naquela parte da Europa foi por meio de muitas batalhas. A ideia então de Napoleão era levar o seu império para todo o continente europeu e espalhar assim os ideais da Revolução Francesa. Período napoleônico. O golpe do 18º Brumário representou o fim da Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão ao poder e a consolidação dos interesses burgueses. O governo de Napoleão está dividido em consulado, 1799 a 1804, que é um império em 1804 até 1815, e o governo de 100 dias. Esse governo de 100 dias foi um governo breve de Napoleão após ele fugir da prisão. Ele volta novamente tentando expandir o seu território, mas perde essas batalhas, que foi a batalha principal de Waterloo. As causas. Crise ocorrida na França no final do século XVIII, e naquele momento havia a busca por um regime de liberdade política e igualdade de direitos. Divulgadas ideias liberais que enfraqueciam seus adversários, em geral monarquistas, e se criava um grande mercado para os produtos do país. Então a ideia dessa ideia de Napoleão era mostrar para outros povos que era possível ter o poder na mão do povo. Mas se observarmos muito bem, a vaidade de Napoleão vai o transformar em um imperador e não corroborando com aquilo que ele defendia, que era a liberdade de seus povos. Então vamos ter antecedentes da era napoleônica. Após a morte do rei Luís XVI, temor das nações europeias que a revolução fosse copiada. Áustria, Prússia, Holanda, Espanha e Inglaterra contra a França se unem para conter a ideia revolucionária. Os jacobinos prendem os líderes girondinos que promulgam a nova Constituição de 1793 e iniciam um período conhecido como Terror. É nesse contexto que Napoleão Bonaparte é visto como solução pelos vários setores da burguesia. Então, quando houve a Revolução Francesa, esses dois grupos eles começaram a brigar entre si, mesmo que tenha como uma ideia central as ideias libertárias, né? Então começaram a brigar, porque um era como se fosse a classe média e a classe alta hoje em dia. Ali seria a burguesia seria a burguesia um pouco mais forte e os burgueses em ascensão, assim podemos pensar. Então nessa briga interna a França começa a enfraquecer e os países então os países que não têm que têm a ideia de conter esse avanço da Revolução Francesa começam a ir de encontro contra a França, aproveitando essa situação frágil da França. Então aí a ideia principal era usar o Napoleão e as suas ideias de guerra para conter o avanço dessas outras nações que não reconheciam a Revolução Francesa. Era Napoleônica. A Era Napoleônica é conhecida como a Era de Grandes Guerras. Então vamos ter, nas Guerras Napoleônicas, a Primeira Guerra Napoleônica ocorreu contra a Segunda Coligação, formada em 1798 pela Grã-Bretanha, Áustria, Rússia, Portugal, Império Otomano e Reino de Nápoles. O motivo aí foi a crise financeira. Então, com isso, vai ter a criação do Banco da França. Também teve o bloqueio continental. As vitórias bélicas de Napoleão no continente europeu não atingiram o comércio exterior da Inglaterra. A esquadra britânica, contudo, consegue comercializar produtos com o continente americano, impedia negócios desses com a França. Com o fracasso da campanha napoleônica na Rússia, formou-se a Sexta Coligação em 1813. Uniram-se contra a França, Prússia, Áustria e Grã-Bretanha. Então, qual foi a estratégia então de Napoleão? Foi fazer como se fosse uma espécie de embargo comercial, do tipo, vocês dos países da Europa ali, daquela região ali onde se encontrava a França, em todo o seu entorno, não podiam fazer comércio direto com a Inglaterra.
A Inglaterra, por sua vez, ela consegue estabelecer um comércio com um novo mundo aí estabelecido. Principalmente porque ali nesse contexto ali, ela ainda tem o seu domínio sobre os Estados Unidos. Então vamos ter aqui o Império de Napoleão. Nesse laranja mais claro aí, é os Estados dominados ou sujeitos à influência francesa. Na parte vermelha, é totalmente o Império de Napoleão, foi em 1810. E a linha do bloqueio continental. Nessa parte, então, nessa linha verde aí do bloqueio continental, é essa parte aí, todas essas fronteiras que estavam proibidas, aliás, de fazer comércio com a Inglaterra. Causas da decadência do Império. Contestação externa na política militar de Napoleão, fracasso do bloqueio continental, fornecimento e o escoamento de produtos dos países da Europa Ocidental. Mesmo assim, mesmo com a ideia de Napoleão não deixar fazer-se o comércio ali com a Inglaterra deu um jeito e com isso enfraquece a ideia de Napoleão. Então ele tem a ideia de invadir a Rússia. Quando ele invade a Rússia, então, ele perde para um inverno rigoroso da Rússia. E com isso ele volta com uma grande perca que vai fazer ele ser preso. Então, logo após ele ser preso, ele consegue fugir e temos a famosa Batalha de Waterloo. Os russos também romperam um acordo com a França e foram invadidos, mas o exército francês sucumbiu ao inverno. Napoleão é preso em Elba, mas consegue fugir e fez o governo então de 100 dias, em 1815. A Batalha de Waterloo, como ela foi? Ela marcou o fim da Era Napoleônica. De 1799 a 1815, a luta durou apenas um dia e, em 18 de junho de 1815, ingleses e seus aliados enfrentaram-se no campo de batalha que terminou com a derrota francesa. Então, em 1815, Napoleão foi exilado na pequena ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde morreu 6 anos depois. Aí temos a imagem aí da ilha de Santa Helena nos dias atuais. Testando o conhecimento. Vamos então testar nosso conhecimento aprendido nessa aula? Então aí, o bloqueio continental decretado por Napoleão tinha como um de seus principais objetivos. Quais seriam então? Letra A, dificultar o comércio britânico, levando a Inglaterra à crise econômica. Letra B, impedir a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Letra C, facilitar a invasão da Espanha. Letra D, dificultar o Império Austríaco a aquisição de mercadorias. Vamos ver então qual seria a resposta correta. A resposta correta é a letra A, é dificultar o comércio britânico, levando a Inglaterra à crise econômica. Então, termina aqui a nossa aula. Espero que vocês estejam acompanhando tudo com o livro de vocês e fazendo os exercícios dos PACs. Até a próxima!